aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 1 da semana 16. Então, meus amores, na semana 15 a gente já tinha falado várias coisas sobre núcleo e agora a gente vai falar um pouco mais, tá? O que a gente vai falar de coisas que são importantes? Na última aula, nós vimos, por exemplo, as partes do núcleo, que é a carioteca, o nucleolo, a cariolinfa e a cromatina ou cromossomo. A cromatina ou cromossomo são as partes mais importantes porque elas contêm o material genético, DNA enrolado em proteínas. A cromatina é esse material genético menos enrolado, que é a hora que acontece a síntese proteica. E o cromossomo é a supercondensação, super espiralização dessa cromatina que serve para separar o material genético de forma igual durante a divisão celular. Nós vimos que o cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Nós vimos que a espécie humana, cada ser vivo tem um número de cromossomos específicos dentro das suas células e que no caso tu tens que saber que a espécie humana tem 46 cromossomos, ok? E que há muitas outras espécies com números variados. E a gente até deu uma passeada nessa tabelinha aqui da tua apostila. O milho 20, tomate 24, cebola 16, café 44. Ali o café, sim, o café antes de ser torrado e tá na tua xícara, ele é uma planta que dentro do seu núcleo celular tem 44, muito parecido, mas tem genes totalmente diferentes nesses 44. Então a gente vê que, tipo, por exemplo, o cachorro tem 78. Opa, errei aqui, não sei o que eu fiz, fui para outra página. O cachorro tem 78, um cavalo 64, camarão 254. Então não tem nada a ver complexidade do ser vivo com o número de cromossomos, porque tem muitas partes desses cromossomos que estão inativas, ok? Então a gente só tem que saber esse número da espécie humana. E aí, meus amores, como tu não és obrigado a saber de ninguém, a gente vai aprender uma forma de falar geral, genericamente, só tem que saber o do ser humano. Então, o que a gente tem que saber? A gente falou um pouquinho disso nas aulas do Zoom e agora a gente vai falar aqui também. Então, presta atenção, anota tudo isso daí, pausa, volta, copia aqui, ó, vai no teu tempo. O que tu tens que saber, meu amorzinho? O seguinte, vamos desenhar aqui você. Vamos desenhar uma pessoa. Ok? Desenhei aqui uma pessoa bem linda. E vou desenhar o cachorro da pessoa. O Tobbs. Tem alguém que tem um cachorro que se chama Tobbs? Detalhe que a pessoa é feita de pauzinhos e o cachorro não. O cachorro, ele é bem feliz, bem bonitinho. Olha que fofo! Então, o que acontece, meus amores? O seguinte, eu sei, aí já vou ensinar vários conceitos para vocês que vão ser importantes daqui para frente, tá? Eu sei que essa pessoa, se tu pegar uma célula do pé desta pessoa, do João, tá? Se tu pegar uma célula do coração dessa pessoa, se tu pegar uma célula do cérebro dessa pessoa, sempre no núcleo celular dele terão quantos cromossomos? 46 cromossomos. Isso nós tínhamos visto já na última aula, ok? Só estou revisando. E o que acontece? Só existe uma célula dessa pessoa que não tem 46 cromossomos. Qual é? Vou apagar até essa última. As células do seu sistema reprodutor, que no caso do homem é o espermatozoide. Espermatozoide. Ah, perdeu na nova regra ortográfica o acento no zoide. Espermatozoide. Por que ele não tem 46 cromossomos? Porque ele precisa ter a metade, 23 cromossomos. E Ana Lia, por que precisa ter a metade dos cromossomos? Porque os 23 cromossomos do pai no espermatozoide, mais os 23 no óvulo da mãe, vai formar a nossa primeira célula, a célula ovo ou zigoto com 46. Então, por isso que precisa ter 23. Muito bem. Então, o que acontece?
Isso eu sei. Ana Lia, como é que se chama? Isso aí são os conceitos novos. Como que se chama o nome das células que tem 23? Das células que vão formar um novo bebezinho? O nome dessas células, que no homem é o espermatozoide, na mulher é o óvulo, mas em geral elas são chamadas, tem vários nomes. Podem ser chamadas de células sexuais ou gametas, ok? Que vão gerar as células, vai gerar a primeira célula do nosso corpo e assim sucessivamente. Então, eu sei que as células sexuais femininas e masculinas são chamadas de células sexuais ou gametas e sempre vão ter a metade do número de cromossomos, no caso, ser humano, 23. E como que se chamam essas células com 46 cromossomos? Essas aqui, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Essas aqui, elas são chamadas de células, anota isso. Tu tá anotando? Claro, Ana Lia, eu estou anotando tudo aí que tu está escrevendo. Células somáticas. Por que se chamam células somáticas? Porque elas são fruto da primeira célula, o ovo, que foi a soma dos 23 do pai, 23 da mãe, deu os 46. Formou nossa primeira célula ovo, ela foi se multiplicando. De uma célula a gente virou milhões de células. Elas foram se transformando na célula do cérebro, célula do rim, célula do olho, célula da pele, célula do cabelo, mas sempre mantendo os 46 cromossomos. Como que manteve esse número? A gente vai estudar no próximo conteúdo, quando a gente estudar a divisão celular. Por que as células às vezes se multiplicam e formam células iguais com 46 cromossomos? É um tipo de divisão. E quando formam células com a metade? É outro tipo de divisão para formar o espermatozoide e o óvulo. Então, já viram esse novo conteúdo? Células somáticas têm 46 cromossomos na espécie humana e células gaméticas têm 23, que é o espermatozoide se for homem e óvulo se for mulher. Beleza? Posso chamar de célula gamética, gametas, células sexuais, células reprodutoras, tudo é a mesma coisa. Só para célula somática, que é sempre célula somática, ok? Mas, Analia, por que tu desenhou o cachorrinho? Vamos até apagar o cachorrinho e deixar só isso daqui, tá? Faz aí, tira uma foto, dá um pause, copia. Agora a gente vai ver o cachorrinho aqui do outro lado. Vamos desenhar o cachorrinho, uma tela só para ele. Ó. Opa, peraí que ele ficou com uma cabeça gigante. A gente quer perfeição. Aqui, se não for para ser perfeito esse desenho, a gente não faz, nem faz. Ele é um pouquinho esférico, porque é assim que é, inclusão aí dos cachorrinhos meio gordinhos, tá? Quem não tem um cachorrinho gordinho, tão fofinho, cachorrinho gordinho. Então, vamos pensar o seguinte: como que é o cachorro? É a mesma coisa, a maioria dos seres vivos, até das plantas, tem gametas e células somáticas. Até as plantas fazem sexo, até as plantas trocam gametas para formar ali a sementinha, tá? E dar origem a um novo ser. Mas a gente vai pensar nos animais que é mais fácil. O cachorrinho, vamos supor que ele é um machinho, tá? Ele é um macho autóbi. Então, ele também vai produzir espermatozoides, ou seja, gametas, tudo igual. E ele também vai ter células somáticas. Qualquer célula do corpo, exceto o espermatozoide, é uma célula somática. E o seguinte, essa célula somática, eu sei que sempre vai ter o dobro dos cromossomos do que o gameta. Só que eu não tenho essa tabelinha aqui à mão. E eu não sei quantos cromossomos tem nas células do cachorro. Eu não tenho essa obrigação de saber. Só tenho que saber obrigatoriamente do ser humano. Então, como que eu represento o número de cromossomos das células somáticas, das células normais, digamos assim, dos animais, e o número de cromossomos dos seus gametas? Aí tem uma regrinha, aí tem uma malandragem. Eu sempre vou representar o seguinte: as células somáticas aqui no interior têm sempre o dobro dos gametas. Então, eles utilizaram uma letrinha. Que letra é essa? N. Então, eu sempre digo que as células somáticas têm 2N de cromossomos, que é o dobro. E o gameta tem N, ok?
Porque eu sei que espermatozoide mais óvulo, vamos colocar que isso aqui é o óvulo, né? Porque parece uma célula normal. O óvulo mais o espermatozoide, o que eu sei? Que ela tem um número N de cromossomos, mais um número N de cromossomos do óvulo e forma a primeira célula do cachorrinho, que é o zigoto ou célula-ovo, que é o quê? 2N. Assim como todas as demais células. Então, meus amores, se eu fosse ver aqui de novo esse homenzinho, eu poderia dizer que 46 cromossomos é igual ao número 2N da espécie humana. E que os espermatozoides são N, ou seja, 23 cromossomos. Vamos olhar lá na nossa tabela quantos cromossomos tem um cachorro? Agora vamos descobrir aqui, ó. O cachorro tem 78. 78. Peraí. Então, significa que o número de 2Ns dos cachorros é 78 cromossomos, ok? O que significa que o número do seu, agora a matemática, 78 cromossomos ele tem em todas as suas células. Quantos cromossomos ele vai ter no seu espermatozoide no óvulo? Qual é a metade de 78? 39. Então, significa que no seu espermatozoide número N, o número N é 39. Então, meus amores, tu não é obrigado a saber o número de cromossomos nem do cachorro, nem do gato, nem do cavalo. Mas tu tens que saber que nas células somáticas de um cachorro, ele tem o número 2N de cromossomos e nos seus gametas o número N. Se tu sabe, significa que esse N equivale a 39 e o 2N equivale a 78. Qual que é o detalhe, meus amores? Tem outro nomezinho para esse 2NN e essa aula serve para a gente aprender esses nomezinhos e a gente vai falar e nunca mais esquecer. O número 2N também é chamado número diploide. Alguns de vocês já estudaram isso no primeiro fundamental. E o número N se chama o número haploide de cromossomos, haploide com H, amores, anota aí, ó. Então, o que eu sei? Que o cachorro tem um número diploide de cromossomos, ou 2N, nas suas células somáticas. E nos seus gametas tem um número haploide, ou N, que significa a metade do número de cromossomos nas células somáticas. Eu posso também dizer que o número diploide de cromossomos do cachorro é 78 e o número haploide é 39. Se eu pensar no ser humano, o que eu posso dizer aqui? Que o número diploide, 2N é a mesma coisa que diploide, o número diploide de cromossomos do ser humano é 46, que estão onde? Nas células somáticas. E o número haploide de cromossomos é 23, que estão aonde? Nos seus gametas. Então, tu tem que aprender. Diploide é igual a 2N, haploide é igual a N. Diploide está nas células somáticas, é o dobro de cromossomos, e haploide é a metade e está sempre nos gametas. Então, se eu perguntar assim, qual é o número diploide de cromossomos do café? Tu vai lá ver, é 44. Tá ali aparecendo? Não. Do café. Opa, onde tá? Não tô enxergando o café. Cadê o café, gente? Cadê o café, ser humano? Milho ali, ó, café, ó. É 44. Qualquer um desses que estão aí é um número diploide. Se eu quero saber o número haploide, quantos cromossomos vai ter nos seus gametas, é só eu dividir por 2. O número diploide, observem, sempre será o par, porque é a soma dos dois gametas. Então, por exemplo, o boi. O número, se pegar uma célula do cérebro do boi, tu vai ver 60 cromossomos. É o número diploide. Se eu quero saber no espermatozoide do boi ou no óvulo da vaca, vai ter 30, que é o número haploide.
Sabendo isso, gente, vocês estão super confortáveis para resolver qualquer situação. Beleza? Número diploide, número haploide. Diploide está nas células somáticas, é o dobro. Haploide é a metade, está nos gametas. Diploide representado pela letrinha número 2N. Haploide com a letrinha N. Beleza? Fechou? Não entendeu? Assiste de novo, me pergunta no Zoom, anota. Tamo aí para responder. Amo vocês.